Fala aí, nação rubro-negra, a derrota do Corinthians está dando o que falar. A mídia esportiva detona o Corinthians e os seus corintianos famosos. Ele deixou aquele recado. Sabe quem? Vampeta. Vampeta disse: cadê o Memphis Depay? Cadê o Yuri Alberto? Cadê o Garro? Rapaz, o clima tá pesado, pegando fogo. Os corintianos realmente sumiram em campo e a mídia não perdoa. Enquanto isso, o Flamengo segue sendo exaltado como se fosse imbatível. E quem não deixou barato foi ele, Vampeta. Sem papas na língua, ele detonou o timão e escancarou tudo que estava entalado e errado no jogo. Mas ele, o paparazzo, também soltou o verbo e esculachou o craque Neto. Tem gente que diz por aí que ele não é craque, mas o próprio Neto se diz craque. Então, né? Agora, será que ele tem razão ou tá pegando pesado? Então já larga o like, já se inscreve no canal e bora ver essa treta que tá pegando fogo. Vamos falar sério aqui. 3 zagueiros sem o André Ramalho, quando justamente ele não tinha o Martinez, que sentiu um desconforto e tal, e ficou fora do jogo que a gente não imaginava. Ele já não tem o Ranieri, ele não tem um primeiro volante. Aliás, o Maicon, cara, o Maicon foi o único que entrou e tentou fazer alguma coisa e estava envergonhado na entrevista pós-jogo. Porque o Maicon, que é torcedor, que sente a dor do torcedor, que sabe o que é ser Corinthians, disse: cara, eu não sei nem o que dizer, eu estou envergonhado. Porque a gente lutou tanto para estar aqui e a gente não pode em nenhum jogo, mas não pode num jogo de Libertadores fazer o que a gente fez. Porque é isso, né, gente? Ficou barato. Foi 3-0 e podia ter sido mais. O Corinthians foi amassado por um time mequetrefe do Equador. É isso que aconteceu. E aí eu vou esperar o quê desse Corinthians diante do Santos? Aí tudo bem, passa do Santos, jogo único em casa, aquela coisa, força da torcida e tal. Aí vai decidir, quem sabe, a final do Paulista contra o Palmeiras. O que eu vou esperar? O que eu vou esperar do Corinthians contra o Palmeiras? Que coisa lamentável. 3 zagueiros sem o André Ramalho. Quando você não tem o Martins e o Ranieri, e é justamente o André que pode fazer a volância e a saída para o jogo, aí você não tem o André Ramalho. Aí você opta por não ter o André Ramalho. Aí você coloca o Félix Torres, o Gustavo Henrique, no segundo jogo dele no ano. Eu não imaginei que ele fosse fazer isso. Eu não imaginei que ele fosse fazer isso. Porque o Gustavo Henrique, cara, tinha recém-estreado. Você sabe o que o Gustavo Henrique fez no jogo, né? Ele quase cometeu um pênalti e quase fez um gol contra. Porque, cara, vou aumentar a estatura do time para parar de tomar gol de bola aérea. Não adiantou. Não adiantou. O Corinthians toma um segundo gol com praticamente o time inteiro dentro da área. E aí, até pediu o André Ramalho, né? Foi em cima dele o gol. Porque quando todo o sistema vai mal, gente, tem algum problema. Quando todo o sistema vai mal, ou não vai bem, ou não consegue executar, a gente não consegue individualizar. A gente não consegue determinar, esse jogador foi mal hoje. Pô, cara, desculpa. O Breno Bidon não conseguiu jogar. O Rodrigo Garro não conseguiu jogar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E não é no elenco, tá? Porque o elenco é bom. O elenco é muito bom. O elenco não podia sofrer contra o Guarani no Paulista. Não podia sofrer contra a Universidade Central da Venezuela. E não podia tomar esse amasso do Barcelona de Guayaquil. Esse elenco aí não pode. Não pode. Me desculpem. Não pode. Não pode acontecer o que aconteceu hoje. E aí algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. E você sabe o que é. Não dá, gente. A gente está em março. E de novo. Porque é recorrente. É recorrente, é toda vez isso. É toda vez, daqui a pouco jogos do Paulista, jogos do Brasileiro, o Corinthians emenda uma sequência, ele vai fazer bons jogos e tal. Mas na hora do vamos ver, na hora da pomada, na hora que se resolvem as coisas, na hora de separar os homens dos meninos, o Ramon Dias não sabe o que fazer. Ele fica perdido. E aí ele começa a inventar.
ele começa a mudar sistema, ele começa a escolher jogadores que você pensa assim, cara, peraí, tava dentro de uma, sabe, de uma linha, você simplesmente rasgou tudo o que aconteceu. Ele adota 3 zagueiros, Bidon e Alex Santana alinhados com o Rodrigo Garro. Só que aí, o primeiro tempo, gente, foi ataque contra a defesa. O Yuri Alberto e o Memphis Depay não receberam uma bola, porque o jogo não teve construção. O senhor técnico do Barcelona colocou o Ramon no bolso. No bolso. Segundo tempo, ele pensa, bom, agora, já que o Choca fez um pênalti ridículo, cara, o pênalti do Choca é um negócio, mas é um negócio que quando a jogada está uns 10 segundos antes do pênalti, você sabe que o pênalti vai acontecer. Você sabe. Muitos de vocês devem ter olhado o lance e pensado assim, não dá esse bote. Não dá esse bote. Ele deu. Ele deu o bote. Ele entregou um pênalti. E olha que o Gustavo Henrique já tinha corrido um risco minutos antes, quando ele vai tentar alcançar uma bola com o pé e o bração dele tá aqui, ó. É que bateu no braço antes, né? Na perna antes. E aí o árbitro relevou. Mas correu um risco danado ali. Por um erro no gesto técnico. Aí, ok. Aí o Choca me erra o bote dentro da área. Pênalti pros caras. Aí no segundo tempo ele tira o Choca e o Félix Torres, que estavam amarelados. Aí, ok, vamos lá, vamos recompor aqui e tudo mais. Vamos botar o Carrilho, vamos botar o. Quem que ele põe também no. Ai, caramba, agora me fugiu. Ô, caramba. Ele põe o Carrilho e o André. Ele põe o Carrilho e o André Ramalho. Porque aí ele coloca o André Ramalho numa linha de 4. O André Ramalho era justamente o zagueiro para jogar numa linha de 3, ou numa linha de 5, né? No caso, com 3 zagueiros. E outra coisa. Gente, 3-5-2 com o Hugo. 3-5-2 com o Hugo. Aí não era um 3-5-2. Era um 4-5-1. Era um. Gente, o Hugo não passa do meio campo. O Hugo é sofrível. Não que o Matheus Bidu fosse lá grande coisa, mas, ok, se você se propôs a se defender, mas ao mesmo tempo, né, você não pode deixar de atacar, pois o Corinthians deixou de atacar. Eu imaginei que fosse isso. Que ele botasse 3 zagueiros, André Ramalho saindo para o jogo, e aí você espeta Mateuzinho e Matheus Bidu. E aí você tem construção no meio, com o Bidon, o Alex Santana e o Garro, e aí pronto o Memphis e o Yuri. Mas na prática não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O Corinthians foi completamente dominado, completamente atacado. Os volantes ficaram descobertos. A frente da área era uma valsa que os caras podiam dançar ali de tanta liberdade. E aí, no segundo tempo, quando ele tenta corrigir, ele só traz o Barcelona. E aí depois ele amplia ainda mais, colocando mais Romero, mais Talismã, não sei o quê. Aí vira do tipo, vem Barcelona, vem fazer seus gols aqui, empilhar gols aqui. Que coisa horrorosa, gente. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa esse jogo do Corinthians. Ai, 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 ai. Eu já falei muito, já gastei meu verbo, tô até sem voz aqui, porque assim, cara, tava muito na cara que na hora que o Corinthians precisasse, esse técnico ia ramelar na missão. Ele ia entregar a paçoca. Ele ia, sabe, ele ia ferrar com tudo. O Corinthians está praticamente fora, gente. Está praticamente fora. Vai ser um jogo protocolar que dê força máxima agora no domingo. Mas assim, máxima para passar pelo Santos. Porque se não passar pelo Santos, praticamente a temporada foi pro lixo. Ok, você ainda tem uma Copa do Brasil. Você tem uma Sul-Americana. Caindo nessa fase, você tem uma Sul-Americana. De novo, né? De novo. Depois de tudo que o Corinthians fez ano passado, o destino pode ser uma Copa Sul-Americana. Por nem entrar na fase de grupos. Olha que deprimente, cara. Que deprimente. O Corinthians tem investimento, tem salários, tem jogadores para disputar uma Libertadores. Aí vocês imaginem esse elenco aí de novo numa Copa Sul-Americana. Depois de ter estádio, ou ter tido a possibilidade de estar numa Libertadores.
Eu vou começar a ler aqui as mensagens e a gente vai começar a debater, porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês para saber se eu estou exagerando ou não. A Cíntia Machado aqui, muita prepotência. Um menino que empatou por 170 minutos com a UCV, achar que o Barcelona era quem precisava voltar vivo. Agora, o que eu tinha dito, né, da frase do Bidon, ela tinha dois lados. Eu achei fantástica a frase do Breno Bidon, não vou negar. Falei isso antes, inclusive, não vou agora crucificar o moleque. E até falei, pode ser que ele vire meme, né? Pode ser que isso se volte contra ele, mas pelo menos ele tá com a mentalidade forte do que o Corinthians é, do que o Corinthians precisa. Só precisava executar na prática, né? Voltou na UTI. Precisam de mais quantos meses na zona de rebaixamento para baixar a bola de novo? Você tá certa, Cintia, não consigo nem discordar. Bidon é o novo Jean Xera, afundou o meio-campo hoje. Cara, porra. Vou ter que passar um pano aqui pro Bidon, cara. Jogou mal, tá tudo bem, acontece, não tem que falar quando joga mal, não tem que poupar o moleque, tá tudo certo. Mas, porra, o técnico fudeu com ele, cara. De verdade. O técnico deixou ele sozinho na primeira função, junto do Alex Santana, é verdade. Mas muitas vezes, cara, ele ficou correndo atrás. O Bidon é um cara de construção, de bola no pé. Ele marca também, é verdade. Mas ele tomou um arrodeão dos caras, porque os caras estavam sempre um passo à frente, por conta da exposição do sistema. Um buraco entre a defesa e o ataque. Não adianta você empilhar zagueiros e achar que isso vai te tornar defensivo. Não adianta você mudar o sistema de uma hora para outra sem treinar, ainda mais o sistema de 3 zagueiros. Eu adoro esse sistema. Eu acho esse sistema ofensivo, inclusive, quando bem trabalhado. Quando os treinadores entendem que você tem peças para isso. Quando as características se encaixam. Agora, do nada, do Neida, de uma hora para outra, num jogo decisivo, você meteu um sistema que você não está utilizando, utilizou ano passado, é verdade, com outras peças, inclusive que estavam no elenco, o André Ramalho, que ele se deixou no banco. O André foi um gigante como terceiro zagueiro, como líbero, no ano passado. E todo mundo falou, porra, será que o André, se voltasse os 3 zagueiros, ele voltaria a jogar? Aí ele volta, e o primeiro jogo que ele faz isso, ele deixa o André no banco. Porra, não faz nenhum sentido. Ele faz tudo o contrário. Parece que é de propósito. Pô, não é possível que eu e você aqui a gente enxergue mais do que ele, que tá lá no dia a dia, nos treinos, nos jogos, mas poucos nos dão razão. Os jogos nos dão razão. De jogadores e da orientação que eles recebem. Aí começa a dividir comportamento. Aí você joga nos jogadores. Diretamente nos jogadores. Mas aquele jogo do Flamengo me assustou um pouco, assim, como um treinador, com esta... o primeiro ou o segundo? Com este currículo. O do Maracanã. Primeiro, no Maracanã. No Maracanã. Com este currículo. Do Coronado jogando no terceiro meio de campo. Pode colocar o Coronado para marcar pelo lado esquerdo do meio de campo. Sim, o Coronado não tinha menor. Ele colocou o Charles. Tinha Charles, Coronado. Era Rian no primeiro volante. Acho que foi Rian, Bidon e Coronado. Mas era um negócio assim. Três baixinhos. Eram 3 baixinhos. Mas contra um time que toca a bola nesses espaços. Na estreia do Felipe Luiz. Os caras ficaram loucos. O jogo de hoje, eles têm um time limitado. Então, limitado e fez 3, exatamente, fez 3. Teve um pênalti cometido pelo Corinthians, erros defensivos, e teve um pênalti que não foi marcado, que a gente vai discutir depois a gente discute. Do Gustavo Henrique, ele vai com o pé e o braço na bola, só faltou parar a bola aqui no joelho, mas... a gente vai mostrar depois. E o gol anulado também, a gente vai falar depois, que tá tudo bem. Mas o tático é importante. Claro. Porque assim, ideias, eu estava até conversando com o Birner isso antes, as ideias são boas ou são ruins que ele levou para campo hoje? A execução é importante. Qualquer que for. Como você executa as ideias. Minhas ideias podem ser ótimas, execução ruim. A ideia pode ser ruim, mas a execução maravilhosa. E há um combo nisso, um conjunto das ideias que ele levou, que ele projetou. Eu tenho um problema na zaga, tomo o gol todo jogo, tomo o gol à beça, esse time cruza excessivamente durante as partidas, eu vou botar 3 zagueiros. Você botou o terceiro, esvaziou o meio. Esvaziou o meio, a coisa fica desequilibrada. Pergunta, quantas vezes ele trabalhou esta formação? Né? Uma coisa é aquele treinador que altera
mas isso está completamente percebido e assimilado pelos jogadores. Só assim, o jogo de hoje mostra exatamente isso que você está falando, em vários dos aspectos negativos dos 3 zagueiros. Então, eu falei no começo do programa, a questão da segunda bola foi impressionante, porque, claro, você tinha 3 zagueiros na área, mas toda a bola na área, tanto que as finalizações foram muito de fora da área, porque, assim, toda a bola que um zagueiro tirava de cabeça, e ok, esse foi um mérito em relação aos jogos anteriores do Corinthians, porque o time conseguia tirar as bolas pelo alto da área, só que elas sempre sobravam para um jogador do Barcelona finalizar. Acho que a gente vai ver exatamente aí. Isso aí. Isso que a gente está vendo. Isso aconteceu o tempo todo. Então ali tem. Isso é algo que você pode trabalhar, que você pode planejar para que a coisa não aconteça. Minimizar. A saída de bola é a mesma coisa. A saída de bola não foi trabalhada com os 3 zagueiros. Repito, nenhum dos 3, quando tinha algum espaço, avançava com a bola. Ficavam ali tentando tocar a bola para o meio campo, para 2 jogadores ali que estavam cercados de jogadores do Barcelona, e por isso o Barcelona roubava a bola ainda na linha de meio campo. Quer dizer, o Corinthians praticamente não passou da linha. E é algo que poderia ser trabalhado também. E aí a criação nem se fale, né? Porque aí realmente dependeu de um lance ali para o Garro. Só para levantar a bola para o Bini. Então é muito difícil você atribuir apenas a ideia, falar essa ideia equivocada de cinco jogadores na defesa, os 2 volantes ali, com os 3, ficou num 5-3-2, na verdade, né? Sim. Você dizer que ela foi equivocada quando a execução ela é ruim com 3, com 5, com 4. Não, porque a execução tem sido ruim. Porque foi ruim no segundo tempo também. Porque senão você só atribui ao sistema algo que quem está em campo não tem condição de... Eu quero colocar 2 questões. A primeira, só para lembrar, William, quando o Corinthians foi mal contra a Universidade Central, a gente começou a discutir por que foi mal. Eu coloquei tudo na conta dos jogadores. Foi. Hoje eu vou colocar muito mais na conta do técnico. Eu vou primeiro, antes de falar da ideia, eu quero que o Jean levantou uma bola aqui. E eu entendo o que o Jean diz. Não dá para tirar os jogadores ali. Quem sabe o Garro primeiro. Para mim, olhando a temporada, e você precisa olhar o mata-mata, você precisa olhar o momento. Dá para você pegar só o que o jogador pode produzir. O Carrilho é intocável. Não sei se tem alguma coisa física, não sei se ele achou que pela característica do jogo. Segunda questão, o Carrilho é um jogador que faz uma marcação boa no meio campo pela direita para proteção lateral, jogando com o Mateuzinho ali. Para o Corinthians permitir que o adversário chegasse tanto pelo lado, ele devia ter preparado ali, muito mais lógico para mim, jogar num 4-4-2, sem o Garro, né? Você bota o Carrilho aberto pela direita, joga com os 2 volantes, um aberto na esquerda, de preferência, quem sabe até o Bidon na frente, dando parede de lateral. Joga com o Memphis e com o Yuri Alberto, sem o Garro. Bota a primeira linha de defesa na frente da grande área, a segunda a próxima compactada, e aí, se o time for bem treinado, o adversário chega pouco perto da sua área e vai ter que ficar levantando bola lá do meio de campo. Biner, só uma coisa, então, sobre isso, só para ficar claro. Tô falando dentro do que ele pensou que ia ser o jogo, tá? Eu até acho que, tendo a justificativa, e ele tinha uma justificativa para, de repente, não começar com o Garro, em relação ao Garro, ele até poderia fazer isso. Tirar qualquer um dos outros, e só por isso, só porque o Garro não está bem fisicamente, está voltando e tudo mais. Não começou contra o Mirassol para começar hoje. O Garro não começou contra o Mirassol por causa disso. Acho que é isso, quer dizer, mas também não começou porque provavelmente não teria condição de... É um planejamento da comissão técnica, que o Garro não está bem, e não está bem mesmo. E o Garro, bom lembrar, no ano passado foi assim... O melhor jogador do time junto com o Hugo. E o tempo todo ele foi poupado nas Copas, quase o tempo todo poupado nas Copas, para jogar no Brasileiro. Então é um padrão. Que não tem... E ele está sendo... Inacreditável. Inacreditável. É inacreditável, na moral. Bateu, né? Bateu, mas é inacreditável, meu irmão, inacreditável. Eu falo, aí o Neto vem cagar regra, né? Ficou cagando uma goma aí do caramba, né? O Neto, que foi preconceito, que isso, que aquilo, que foi preconceito do Flamengo, que o Flamengo o Flamengo tem goleiro negro, o Flamengo tem isso, tem aquilo. E aí? A gente sempre falou, esse é o bom e velho Hugo Souza. Esse é o pacote Hugo Souza.
Porra, que frangaço, meu irmão. Que falha, que falha. E a gente sempre falou, ó, estão dando calote no Flamengo, querem o cara de qualquer jeito, mas olha aí, olha o Hugo Souza. E aí? Falhou no terceiro gol e tem falhado, cara. Quando nos momentos mais importantes dos clubes ele falha, pô. Era óbvio. Vocês lembram? Ele já entregou Copa do Brasil do Flamengo, ele já entregou Libertadores, ele já entregou jogos importantes Brasileirão. Ele sempre entregou, cara. Ele sempre entregou. É um goleiro que as bolas mais difíceis ele pega, as mais fáceis ele entrega. Vai um Alface aí, pô. Quero agradecer aqui só o barulho. Neto não é exemplo para ninguém. Esqueceram que ele cuspiu na cara. Pô, ele já falou sobre isso. Disse que ele se arrependeu, que ele já foi um vagabundo. Ele falou isso tudo. Depois ele se desculpou e disse que não é mais. Papamãe, eu quero ver o que o Neto vai falar. Sou teu fã, falo aqui de Aldeias Altas do Maranhão. Gente, deixa eu perguntar um negócio aqui para vocês. Como é que eu coloco enquete aqui? Eu não sei fazer essas paradas. Eu vejo a galera fazendo enquete. Eu acho que eu já fiz uma vez e eu desaprendi. Vamos botar no chat aí. Botar no chat aí. O que você acha? Que o Hugo vai ser convocado? Fala dos convocados aqui. Vocês acham que o Hugo, depois dessa falha, merece ser convocado? Sim ou não? Caboclo Sertanejo. Chegou um corintiano aqui, ó. Tu é um otário, cara. Fazendo live porque o Corinthians perdeu. É por isso que vocês sempre se dão mal. O Flamengo, no fim, acaba ganhando tudo. Porque o ódio que vocês têm pelo Flamengo, você é um infeliz, cara. Você é um invejoso. Você é um nojento. Um nojento, cara. O ódio que vocês têm pelo Flamengo é de se rasgar. Você tem um ódio do Flamengo que você não aguenta. Você não aguenta. Você sofre, você chora porque você sabe que você nunca vai ser a maior torcida. Você sabe que você nunca vai ter os títulos que o Flamengo tem. E aí você tenta atacar na coisa que mais dói na gente, que foi esses meninos. Você é nojento, asqueroso, vagabundo. Você é vagabundo. Vagabundo. Todos vocês que falam do Flamengo e mencionam a questão das crianças do Ninho, vocês são vagabundos. Vagabundos, mau caráter, tá? Vagabundo. Vou bloquear ele aqui agora. Vou bloquear. Eu não queria bloquear não, cara. Eu não queria bloquear não pra poder... Deixa eu ver aqui. Atividade do canal. Já descobri o canal dele aqui. Vou expor ele aqui. Ele falou das crianças que a gente ia queimar. Cara, olha isso. Já printei. Olha aí, ó. Ó, é corintiano, cara. Odeia o Flamengo, cara. Olha aí. É corintiano, cara. Odeia o Flamengo, meu irmão. Mas pode deixar que... Ó, eu tenho aqui, vou printar aqui as tuas informações. Vou printar o teu canal. E eu vou na delegacia de crimes virtuais. Essa palhaçada vai acabar. Vou mandar aqui para mim mesmo. Eu conheço o delegado da delegacia de crimes virtuais. Você tá fudido, irmão. Você tá fudido pelo que você falou aí. Você tá fudido pela incitação de ódio e pelo que você tá fazendo aí. Pela acusação gravíssima que você fez. Você tá fudido, meu irmão. Denunciar na polícia. Vou mandar aqui. Na polícia. Tô mandando para mim mesmo aqui, que amanhã eu vou resolver essa parada. Já tá o... Não adianta pagar não, tá? Não adianta pagar o perfil não, porque eles já conseguem rastrear você, tá? Já tá rastreado aqui, já tá tudo aqui no meu outro zap, tá? No meu telefone 2, estão vendo aqui, ó, já tá tudo aqui, tá? E você será rastreado. E não fica tite não, tá? Não fica tite não, porque eu vou começar a fazer isso com geral agora, tá? Acabar a ação, vai ver só se não vai dar, por falar, acusar os outros aí. Pede perdão para Deus, pô. Pede perdão para Deus, cara. Pede perdão aí, pede perdão.
Pede perdão. Aí, ó, tenta a sorte, bunda mole. Deve estar lá no meio do... Deve estar no meio da bagunça. Por isso que tá falando isso. Agora que eu já peguei os dados dele, eu vou processar ele aqui, ó. Vou bloquear ele aqui, ó. Ocultar o usuário do canal. Ocultar. Pronto. Chupa. Foi ocultado. Chupa. Agora já tem teus dados todos. Absurdo. Aqui eu não vou perdoar mais isso, não. Um abraço para o Amazonas, Vladimir Lopes. Tamo junto, meus amigos. Obrigado aí pelo carinho mais uma vez. Desculpa a live longa. Vou dormir um pouquinho agora. Amanhã cedo a gente acorda para gravar. Eles não gostam do Flamengo. Não gostam, o Pedro. Não gostam. Pô, Matheus Gonçalves, obrigado, tá? Sou Corinthians, mas isso aí foi paia. A gente zoa, mas eu vou falar a verdade, Matheus. O que a gente tá falando aqui é porque o Neto falou que foi preconceito com o Hugo e não foi. E a gente sempre falou que o Hugo falhava quando não podia falhar. O Corinthians pode até passar, pode ganhar de 4-0 em casa, independente. Eu gosto de brincar, de zoar na boa, sem sacanagem. Agora, o Hugo, ele falha em momentos que não pode falhar. E você, como corintiano, se quiser comentar aí, cara, eu vou terminar já, mas é a realidade, irmão. É a realidade. Eu sempre falei isso. Agarra pra caramba, faz grande defesa, mas na hora que você mais precisa dele, na hora mais fácil, ele falha, irmão. Mas isso era assim no Flamengo. Por isso que o Flamengo não aproveitou. E aí o Neto falou que foi preconceito. E não foi, pô. Manda a tela aí, print, para que a gente possa denunciar também. Tá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí. Vamos denunciar aí no YouTube, então. Vamos lá denunciar esse canal aí. Ó, tá aí, ó. Gu Pérez com 2 E's aí, ó. Gu com H, Pérez com 2 E's. Ó, youtube.com/@Gu Pérez 95. Ó, Gu Pérez com Z, 95. GUHPEREZ 95, tá? É isso. Tamo junto. E aí? Eu estava vendo antes do jogo, Flávio, hoje, que o valor do Depay e do Garro vale a equipe toda do Barcelona de Guayaquil. E aí você não vê esses resultados de campo. Isso é verdade. É isso que eu tô falando, pô. Aqui no Brasil, absurdo do Marcelo depois você olha, os últimos 12 por Libertadores, que ele enfrentou os Índias lotam e a gente vai ganhar. E quarta, Mercury. E Mercury, os Índias vai também e vamos reverter. Ele não fala de tática, não fala nada. Ai, meu Deus do céu. Agora essa do afrodescendente que falou escola de samba. Acho que ele botou a roupa mesmo, falou, hoje vai ser um show aqui, né? Fala aí, nação rubro-negra, não soltei. Obrigado. O jogo do Corinthians foi um jogo horrível, mas a gente não pode deixar de falar a verdade aqui na rádio Craque Neto 17. Você entra com 3 zagueiros, não dá certo, você toma um gol de pênalti que o Tchoca fez. Aí você mete 2 zagueiros. Pá. Aí você faz visões táticas que dificultam o jogo. E o Barcelona de Guayaquil arrebentou com o Corinthians. Foi um chocolate para ser 4 ou 5. 3 ficou barato. E aí, meu irmão, o que vai acontecer na quarta-feira que vem é só os jogadores que vão poder falar. Eu não sei. Eu só sei que tem jogo domingo contra o Santos. E não pode nem pensar em empatar. Tem que ganhar o jogo para ir para a final da Libertadores. Agora, o chocolate que o Barcelona de Guayaquil deu no Corinthians, nos 90 minutos, não tem conversa. Chocolate e 3-0 ficou barato. Se você joga com o Memphis, se você joga com o Yuri Alberto, e você precisa, né, dar a bola para esses jogadores, o Garro não pode fazer uma partida tão abaixo tecnicamente. Aí se você entra com 3 volantes, né, cara, você tem que fazer o jogo rodar. Aí você tira o Memphis, aí você coloca um, coloca outro, aí ficou um time muito perdido dentro do campo. E aí, no terceiro gol, por exemplo, saiu a falta, o Mateuzinho bateu mal pra caramba do lado direito, a bola cruzou, a bola veio do lado direito,
cara saiu em velocidade, totalmente desguarnecido, e aí toma o terceiro gol. E aí, desculpa, o Michael sem condição nenhuma física para aguentar o jogo. O Breno Bidon, para mim, foi o pior jogador em campo. Tudo isso aí não vale 12 contas, né? 15, não vale. Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, quarta-feira de cinzas, mas também de muito trabalho no Ninho do Urubu. E nós vamos trazer para vocês informações do dia do Flamengo lá no CT Rubro-Negro. Será que Alexandro, Danilo e Juninho ficarão à disposição para o jogo de sábado contra o Vasco da Gama? Vamos trazer também a parcial de ingressos vendidos. E ainda está bem tímida a venda de ingressos para esse duelo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar também de premiação do Super Mundial. Recentemente eu trouxe um vídeo dizendo que teria uma reunião na FIFA e eles bateram o martelo em relação a esse valor. E tem também renovação de Arrascaeta. O Flamengo vai renovar ou não vai com a Arrascaeta? A gente vai contar já já. É um nome que foi especulado no Flamengo, mesmo depois da mudança de gestão. Recentemente o Paquetá foi especulado, cogitado como possível contratação para o Flamengo. A informação que eu tenho é que a nova gestão, Mbappé, Boto, Felipe Luiz, em nenhum momento pensaram, mas vamos falar do Lucas Paquetá, que é um cria do Flamengo, jogador de seleção brasileira, denunciado em maio de 2024, que está por conduta em relação a apostas. Lucas Paquetá começará a ter seu futuro definido agora, em março. O meia do West Ham participará do julgamento com duração aproximadamente de 3 semanas. A informação é do canal inglês Sky Sports. Ainda de acordo com a Sky Sports, a FA pedirá o banimento de Paquetá do futebol, cara. Em comunicado oficial divulgado pela Federação Inglesa de Futebol, que é a FA, em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionadas a apostas esportivas nos jogos contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022, Aston Villa, em 12 de março de 2023, Leeds United, em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada, e o Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da atual temporada. Ele levou cartão amarelo nos 4 confrontos em questão. Olha, vou ser sincero, boa sorte ao Lucas Paquetá, porque está me parecendo que a Federação Inglesa de Futebol, a FA, tem muitas provas contra o jogador brasileiro. Tomara, espero muito que ele não tenha feito isso, de verdade, porque eu vou ficar muito decepcionado. Vamos falar agora de Flamengo. Felipe Luiz tem segunda maior invencibilidade do Flamengo desde 2019. Novato, o treinador não sabe o que é perder a 24 jogos. Ele já superou Dorival Júnior com 19 jogos, está atrás somente de Jorge Jesus, 29 jogos. Ou seja, contagem regressiva aí, 5 jogos para ele se igualar a Jorge Jesus. Para mim, o melhor treinador que eu vi no comando do Flamengo. Que eu vi, tá? Tô falando que é o melhor, que eu vi. Eu acompanho futebol. Vou ser sincero, eu acompanho o Flamengo desde 99, no gol de Rodrigo Mendes contra o Vasco no Campeonato Carioca, aquele gol de falta. Aquele dia eu vi que eu era Flamengo de verdade, eu tinha 9 anos, como eu comemorei aquele dia. E de lá para cá, para mim, o Jorge Jesus foi o melhor treinador que eu vi no Flamengo, tá? E vamos falar aqui de Flamengo, que está se preparando para pegar o Vasco no sábado. E hoje teve treino, quarta-feira de cinzas, treino pela manhã. E Alexandro, Juninho e Danilo, os 3 que foram poupados no jogo contra o Vasco, o próprio Vasco no último sábado. Os 3 tinham condições de jogo, mas foram poupados por ser grama sintética. Os 3 estão treinando normal e a tendência é que eles joguem, ou pelo menos fiquem à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de sábado. E por falar no jogo de sábado, galera, vou falar aqui para vocês a parcial de ingressos vendidos, porque eu publiquei no Twitter mais cedo e também no Instagram. Quem não me segue ainda pode seguir. Quer ver? 11 mil, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Até o momento, 11.634 ingressos vendidos para o Flamengo e Vasco de sábado no Maracanã pela semifinal do Campeonato Carioca. Nessa quinta-feira começa a venda para público geral, que são os torcedores que não fazem parte do programa de sócio-torcedor Flamengo. Eu arriscaria dizer aí que pelo menos 30 mil presentes nós teremos no sábado 5h45 no Maracanã para acompanhar esse duelo. E olha,
é porque eu não posso falar aqui. Mas essa parcial aqui é muito Flamengo. Eu vou falar para vocês percentual. É cerca de 95% para a torcida do Flamengo até o momento, tá? Porque a pessoa me mandou detalhado, local, setores, e aí tem um setor destinado à torcida do Vasco, setor destinado à torcida do Flamengo, e obviamente a gente consegue tirar um parâmetro dos setores que são mistos. E é claro que a do Flamengo está sendo maior. E está sendo assim, nossa, um massacre, tá? Mas o que não é nenhum absurdo. Eu, particularmente, se eu fosse torcedor do Vasco, não iria a esse jogo. Ingresso caro, não vejo o Vasco com condições de virar o placar, até porque o Flamengo tem a vantagem no empate dos 2 duelos. 5h45, tem desfile das campeãs no dia, ou seja, o trânsito vai ficar horrível ali no entorno do Maracanã. Eu, se eu fosse torcedor do Vasco, não investiria para ir nesse jogo, não. Investiria para ir hoje, por exemplo, que o Vasco pega o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, que eu considero um jogo muito mais importante para o Vasco, esse duelo com o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. E por falar ser importante, vamos falar agora de Super Mundial, que vai ser, olha, uma competição que vai chamar a atenção do mundo inteiro. E eu trouxe recentemente a informação que ainda não tinha o valor de prêmio, enfim, quanto que a FIFA daria para os clubes que vão participar. Hoje teve uma reunião do Conselho da FIFA e a gente trouxe lá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, em tempo real, todas as informações. E eu publiquei o seguinte: informação que acabo de receber sobre o Super Mundial de Clubes 2025. Competição que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras vão participar. Na reunião de conselho da FIFA, que acontece nesse momento, bateram o martelo. O valor total da premiação será de 1 bilhão de reais, que na cotação de hoje dá quase 6 bilhões de reais. E aí, na próxima semana, a entidade vai discutir como será a divisão desse valor para os clubes que participarão. O valor total supera, por exemplo, a premiação da Copa do Mundo do Catar, disputada em 2022. A principal competição organizada pela FIFA teve prêmio total de 440 milhões, cerca de 2,5 bilhões de reais. Lembrando que o Super Mundial de Clubes será realizado do dia 15 de junho desse ano ao dia 13 de julho, lá nos Estados Unidos. E mais uma informação sobre essa reunião aí, tá? Além de 1 bilhão em prêmios no Super Mundial de Clubes de 2025, haverá um valor a ser distribuído para clubes do mundo inteiro, ou seja, para todas as confederações, enfim, mesmo aqueles que não vão participar desse torneio de Super Mundial. O valor desse fundo vai depender do sucesso comercial da competição, mas a expectativa da FIFA é que chegue... Vamos que vamos. Tem o Igor Paixão ainda, que é brasileiro também, que é o nono, do Feyenoord da Holanda, 34,1 milhão. E tem Álvaro Carreiras do Benfica. E tem mais jogadores aqui. Tomás Araújo do Benfica. Então, assim, o primeiro é o cara do Porto de Portugal, que é o Samu Aguerroa, 68,6 milhões de euros. E aí o segundo é o Victor Gyökeres, Sporting Portugal, 67,6 milhões de euros. Essa lista aqui está no palmeirasonline.com. Porém, ela se estende, e eu não achei a extensão dela. Porque aí o Coluna do Fla traz aqui que o Wesley aparece nessa lista também. Não entre os 10, mas entre os mais valorizados aí do futebol mundial fora da Europa, tá? O Wesley, ele que o Flamengo tá tentando segurar aí, né? Tá todo mundo assediando, tá? Ele andou dando uma valorizada aí no seu passe. O Flamengo só aceita negociar ele por 35 milhões de euros, porém, já deixou claro que é depois do Super Mundial. Porque o Arsenal apareceu aí querendo negociar também o Wesley e quer pagar 230 milhões de reais, né? Acho que dá esses 35 milhões de euros, né? E lembrando que, de novo, o Flamengo só vai vender depois do Super Mundial. Será que vai aguentar? Porque, ó, já teve assédio do Barcelona, do Chelsea, do Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Manchester City. Cara, o homem tá valorizadíssimo, né? O cara tá super visado aí pros europeus. E vai ser difícil segurar. O próprio Felipe Luiz, numa entrevista aí, falou, cara, vai ser difícil segurar. Não tem, que ele tá jogando muito. Que continue jogando muito, né? Que pelo menos até o Super Mundial, para os caras manter o interesse. Porque aquele negócio, hoje, os caras querem.
Sabe como é que são essas coisas. Se de repente ele passa por um período aí de queda, que é normal em todos os jogadores, em qualquer ser humano, aí o cara pode até perder o interesse. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque ele tá voando, né? O moleque tá voando. Tomara que dê certo pra ele, né? É claro que a gente que gosta aqui do futebol brasileiro não quer, né? Queria que ele ficasse aqui, pô. Assim como queria que ficasse o Esteban no Palmeiras, o Neymar nunca tivesse saído do Brasil e assim por diante. É fazer o quê? Mas a situação não é essa, né? E o sonho deles é ir embora e fazer o quê, cara? A gente só tem a lamentar por nós e ficar feliz por eles, né? Essa que é a verdade. Falando em Felipe Luiz, né? Tem uma reportagem aqui do ge.globo.com que o Felipe Luiz, entre os 10 últimos técnicos do Flamengo, nos últimos 10 anos, né? Ele é o menor média de gols sofridos. Tá chamando muita atenção o Felipe Luiz, que ele é um cara que gosta de atacar, de ir pra frente, tá montando um time, tá muito bem o Flamengo, mas é o cara que sofre menos gols. Ele sofreu apenas 12 gols nos 24 jogos no comando do Flamengo, cara. Que coisa. É claro que é um recorte ainda pequeno, mas, mano, chama atenção, cara. Não tem jeito, né, cara? Chama a atenção e, assim, é uma grande esperança aí pro futebol brasileiro, né? Porque a gente está muito carente de técnico, cara. Você pensar que hoje o técnico da seleção brasileira teve que ser o Dorival Júnior, eu com todo respeito ao Dorival, cara, mas não dá. Me desculpa, velho. Pode ser até que ele ganhe a Copa do Mundo, tá? Mas aí é mais ou menos na mesmo lance que aconteceu lá na Argentina com o Scaloni, cara. Ninguém queria a seleção argentina, aí foram para esse Scaloni e acabou dando certo. Por quê? Porque houve uma mobilização dos jogadores. Então, se houver a mesma mobilização dos jogadores da seleção brasileira em torno do Dorival para ganhar, eu tenho certeza que ganha. Porque jogador, esses caras que estão fora, a gente tem. É só que ter vontade de jogar. Qualidade a gente tem. Então existe uma mobilização que tem que ser feita. Os caras têm que tomar as rédeas. Não fica esperando fazer só o que o Dorival manda. Os caras têm que interagir, ser proativo, assim como aconteceu na Argentina. Lá tinha o Messi, né? Mas aqui nós temos o Felipe o Vinícius Júnior, pô. Vai ter Estevão, vai ter o Hendrick, mais outros jogadores que tem aí, cara. Muito jogador bom aí. Porra, não é possível que os caras não se fechem. Tem um Rodrigo. Porra, mano. Pelo amor de Deus. O jogador tem que tomar iniciativa também, não ficar esperando só o técnico. Porque técnico no Brasil hoje não tem. E o Felipe Luiz é uma grande esperança, cara, pra isso, tá? E falar em seleção, tem a porra da data FIFA, né? Desculpa a palavra, mas, cara, eu não me conformo. Porque, assim, eu adoro a seleção brasileira. Gosto muito de ver a seleção brasileira. Claro que hoje a gente tá com raiva da seleção brasileira, porque os caras não estão nem aí pra seleção, não estão jogando nada. E, além disso, a data FIFA, que a CBF deveria segurar, né, parar tudo para ter a data FIFA e não prejudicar os grandes times, né, não faz. E aí a gente fica com raiva, né? Acaba ficando puto com a seleção brasileira. Porque o que acontece? No caso de Flamengo e Palmeiras, vão ter desfalques, né? Vão ter muitos desfalques. E aí, como é que faz? Na reta final aí de campeonatos estaduais, mas é estadual, cara, mas no caso do Palmeiras mesmo, a gente tem que ganhar, cara. É o quarto, nós vamos ser tetra. Então não tem valor? Tem muito valor. E aí, pô, é sacanagem. O time investe, paga altos salários, alta grana para esses jogadores, para ter esses jogadores, estrutura e tudo. Aí chega na reta final, onde vai, né, ser o principal, que é os títulos, os caras não têm os jogadores à disposição. É ridículo, né? Na boa. Ridículo. Portanto, a gente fica na esperança de que um dia essa situação mude, né? Não pode um troço desse, tá? Assim como não pode também, mudando de assunto, cara, essa situação do Thiago Maia é muito bizarra, né? Muito bizarra, até porque o que aconteceu, né? Para quem ainda não sabe, né? O Flamengo vendeu o Thiago Maia, 4,5 milhões de euros, né? E o Inter não pagou. Só que o Inter tentou vender o Thiago Maia, repassando para o Santos, querendo receber uma grana a mais pelo Thiago Maia e não pagando o Flamengo, transferindo a dívida para o Santos. Só que o Santos não tem garantia nenhuma de que vai pagar o Thiago Maia. Aí o Flamengo travou a negociação. E o Inter reclamou, soltou uma nota, enchendo o saco e tal.
né, falando que o Flamengo é muito duro, o Flamengo está sendo... não está acontecendo porque é culpa do Flamengo, mas aí o Flamengo respondeu o Inter, né? Soltou uma nota também bem séria em cima do Inter, dizendo que o Inter assumiu uma dívida e não pagou. Simples assim, né? Simples assim, cara. Não foi finalizada, né, a negociação com o Santos por falta de garantias financeiras, né? E o Inter deixou de honrar os seus compromissos. Pois e a nota foi bem enfática. O Inter deixou de honrar compromissos financeiros. Simples assim. E aí quer reclamar ainda, né? E quer dar uma despertão, ganhar uma grana em cima do cara que ele nem pagou, velho. Usou o cara 1 ano. Porque faz 1 ano que foi feita essa negociação. Usou o cara 1 ano e ainda não paga, quer ganhar um dinheiro em cima. E aí, cara, não dá garantia nenhuma de que vai ser pago. Quer dizer, transfere a responsabilidade para outro clube que também não tem garantia de que vai pagar e quer que fique quieto, ficar de boa. Beleza, ok. Faz também um favor, né, mano? Me desculpa, mas não dá, né? Não dá mesmo, tá? É uma questão que está sendo muito falada aí, a questão da renovação do contrato com o Arrascaeta. E aí, falou-se em contrato vitalício, né? E o Mauro César, inconformado com isso, né? Mauro César é muito crítico. Muitas vezes ele passa do ponto, mas ele está inconformado com essa situação, que realmente é uma coisa que muito estranha, né? Aí ele falou, né? Nem Zico teve contrato vitalício no Flamengo. Por que o Arrascaeta vai ter? Simples assim. E diz ele que ele foi conversar com o pessoal do Flamengo e disse que não tem nada disso. Em uma das conversas preliminares, chegou a falar sobre um contrato vitalício para o Arrascaeta. É algo que eu apurei. O Flamengo não tem a menor ideia do que seria. Até a morte, até parar de jogar, quem determina quando o cara para de jogar? O Zico poderia ter um contrato vitalício com o Flamengo, seria razoável, mas não tem sentido outro jogador ter contrato vitalício. Tá inconformado. E aí, apesar disso, ele deu uma paulada ainda no Arrasca, né? O fato é que o Arrascaeta tem uma participação que caiu muito em assiduidade, número de gols. Fisicamente, vira e mexe, não está bem. Neste momento, não está bem tecnicamente. Uma piada, uma tentativa de renovação agora de um jogador com contrato até o ano que vem. Ei, Mauro César, sendo Mauro César, né, cara? Mas ele não deixa de ser as razões dele, né? Se o cara não está bem, está mal tecnicamente, tem caído de rendimento nos últimos tempos, porra, como é que você vai fazer um contrato vitalício? Complicado. Falando agora do Lucas Paquetá, hein? Segundo informações do Coluna do Fla, daqui 3 semanas vai ser aí o julgamento dele lá na Inglaterra. E o risco de ele ser banido do futebol é enorme, cara. Porque as provas contra ele, a denúncia é muito forte, as provas são muito contundentes, né? Os indícios são muito fortes. Não provas, né? Indícios. Eu não sei se os caras reuniram prova ou não, mas sei que vai ter esse julgamento aí, né, cara? Pra quem não sabe, teve aquele problema com 3 jogos, né? Que ele teria se envolvido aí em levar cartão amarelo. E muita gente da família dele e amigos da ilha que ele foi criado, né, na ilha de Paquetá, jogou no mesmo dia, na mesma hora, ganharam dinheiro. Sei que foi... Então, cara, ficou muito difícil para ele. Eu já falei aqui o que eu sempre acho, né, nessas situações. O jogador tem família, geralmente não é tão bem de vida. Aí a cobrança em cima dele para ele ajudar os familiares é enorme. Ele pode, de repente, combinado com um familiar, faz tal coisa, tal dia, e joga lá que eu vou levar um cartão amarelo, vamos supor. Isso é suposição, tá? Não tô falando que aconteceu isso. Mas é uma situação que poderia ter acontecido. Aí, de repente, o cara vai lá e abre a boca para todo mundo. E aí deu no que deu. Essa é o mais razoável que pode ter acontecido, tá? Mas, infelizmente, né? Imagina perder um jogador como esse na seleção brasileira, um bom jogador. Eu não acho ele um excepcional jogador, mas é um cara que joga na Europa, sabe como é que é, sabe tal. É um jogador de estilo moderno, né? E o Brasil precisa, né? Infelizmente, né, teve essa situação aí, pode ser banido do futebol. Vamos torcer para que não aconteça, né? A gente sabe que no Brasil também tivemos casos assim, foram julgados, os caras ficaram 1 ano afastados, tipo aquele Aleph Manga mesmo, que era do Coxa. Ficou 1 ano afastado, voltou e o Coxa não renovou depois o contrato com ele, né?
por motivos óbvios, né? Mas ele foi apresentado agora aqui em Santa Catarina, que eu não sei se é na Havaí ou no Figueirense, um time aqui de Santa Catarina. Lembrando que eu estou trabalhando em Blumenau, né? Morando em Blumenau aqui. Então eu vi na TV esse dia o Aleph Manga aí sendo apresentado aí. Então, né? Mas você vê, né? Então seria uma coisa muito forte, né? É que no Brasil geralmente as coisas sempre são mais brandas, né? Mas na Europa os caras quando pegam um tipo de coisa desse daí, os caras não perdoam não, cara. Não perdoa e não tem dó, né? Então nem aí, né? Fazer o que, né? Mudando de assunto, confirmado aí pelo Globo.com que o Pulgar aceitou a proposta do Flamengo e vai renovar por mais 3 anos. Então o Pulgar vai ficar no Flamengo, né, até final de 2028. Ele que tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025, jogador de 31 anos, super importante aí no esquema tático do Felipe Luiz. Felipe Luiz pediu, né, para que desse uma prioridade na negociação com o Pulgar. Pulgar que tinha rejeitado 3 já propostas do Flamengo e agora conseguiu o que queria, que é a valorização que ele estava pretendendo em relação aos principais titulares da equipe do Flamengo, né, cara? E o Felipe Luiz considera o Pulgar como peça fundamental ao estilo do jogo que ele está aplicando para o Flamengo. Então, Pulgar, né, mudou de ideia, com certeza teve uma boa valorização. Eu acho que o Felipe Luiz foi muito primordial nessa renovação com o Pulgar, com certeza, né? E lembrando que, cara, ele tinha falado, já tinha notícia de que ele não queria ir embora porque ele não estava muito bem no Brasil, não tinha gostado de jogar futebol brasileiro, que a coisa aqui era muito intensa. Ele acabou desmentindo quando ele estava de férias no Chile, né? E agora deu certo aí, vai ser renovado o contrato dele com o Flamengo com uma valorização salarial. Importante, né, manter esses caras aqui no Brasil, cara. Porra, o cara é bom de bola, de seleção, da chilena, mas é seleção também, seleção boa. Já foi campeão da Copa América, da Super Copa América, né? E ele, cara, é legal ter esses caras aqui, cara. É ruim quando você começa a perder jogador e só fica as tranqueiras aqui no Brasil, né, cara? Ainda bem que o Flamengo, o Palmeiras tem condição, né, de trazer jogadores assim pra nós, tá? Finalizando, vamos falar mais um pouco do José Coronado, que é a opção Algarve. Sim. É isso. Decisão de abrir o cofre e com certeza vai ajudar o Flamengo. Vou falar sobre isso, vou falar também de Lucas Paquetá, que vai ter iniciado o julgamento na Inglaterra. A ideia é que o julgamento ocorra durante 3 semanas. Flamengo já recebeu o documento e vai perder pelo menos 5 dos seus jogadores estrangeiros nessa data FIFA. Notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando sobre os 5 jogadores estrangeiros que foram convocados. O Flamengo já recebeu o documento e já está confirmado De La Cruz, Arrascaeta, Varela, Gonzalo Plata e Eric Pulgar, todos convocados para as suas respectivas seleções. De La Cruz, Arrascaeta e Varela vão para a seleção uruguaia, Gonzalo Plata vai para a seleção do Equador e Eric Pulgar vai para a seleção chilena. Lembrando que amanhã vai ser a convocação da seleção brasileira. E aí a gente vai saber quem serão, né? Quais serão os jogadores do Flamengo convocados para a seleção brasileira. Lembrando que tem 6 nomes na lista do técnico Dorival Júnior. A pré-lista conta com 6 nomes de jogadores do Flamengo. São eles: Bruno Henrique, Danilo, Alexandro, Léo Ortiz, o Wesley e o capitão Gerson. São os 6 jogadores aí que estão na lista, na pré-lista do técnico Dorival Júnior. Obviamente não vai todos, mas acredito que desses 6, pelo menos uns 4 ele vai levar. Lembrando também que essa data FIFA não vai atrapalhar o Flamengo em nenhum jogo. Isso porque já está decidido que a final do Campeonato Carioca vai ser no dia 12 de março e no final de semana do dia 15, ou no sábado dia 15 ou no domingo dia 16. E depois só lá no dia 29 de março é que começa o Campeonato Brasileiro. Lembrando que os jogadores que forem convocados, eles retornam já no dia 26. A única coisa que vai atrapalhar são os treinamentos, né? Que o Felipe Luiz poderia ter aí uns 15 dias praticamente para poder treinar a equipe antes de começar o Campeonato Brasileiro. Não vai poder ter porque os jogadores vão estar servindo a seleção, às seleções. Mas, fazendo uma comparação com
as outras convocações em que o Flamengo perde realmente o jogador e que às vezes não dá tempo de voltar para o jogo que é logo seguinte, essa é que o Flamengo menos perde, ou está perdendo menos. Bom, vamos mudar o assunto aqui, vamos falar agora sobre a situação da FIFA, que vai abrir o cofre. Antes de eu falar da situação do Paquetá, que é uma situação bem complicada, a FIFA decidiu que vai abrir o cofre e vai pagar 5 bilhões e 800 milhões de reais em premiação, totalizando 1 bilhão de dólares. Essa é a ideia aí da FIFA em pagar a premiação para os clubes que vão participar do Mundial, do Super Mundial no meio do ano. É a maior premiação da história de uma competição. E o Flamengo, obviamente, por estar participando, está no meio desse bolo. Na semana que vem vai ter uma reunião em que a FIFA vai anunciar os valores que vão ser distribuídos ali para cada clube. Vale lembrar que os valores eles são distribuídos meio que, os clubes da UEFA, eles vão ganhar tanto de participação, os clubes da Comebol vão ganhar tantos de participação, os clubes da CONCACAF, os clubes da Liga Africana, os clubes da Liga Japonesa, os clubes árabes. É dividido assim a premiação, inclusive, dos clubes, por confederação, né? Eu acho que é a confederação que fala, né? A Comebol, os clubes da Comebol têm um valor, os clubes da CONCACAF têm outro, os clubes da UEFA têm outro, e por aí vai se passando ali a premiação de cada um. Uma coisa que a gente tem que falar é que passou de fase, foi para as oitavas, aí muda o jogo. A premiação é igual para todo mundo. Passou das oitavas para a quarta, igual para todo mundo. Da quarta para semi, igual para todo mundo. Da semi para final, é igual para todo mundo. Foi campeão, você vai botar uma grana muito boa no bolso. E aquilo que eu falei no vídeo de hoje de manhã, tá para acontecer uma mudança na regra. E essa mudança na regra vai mudar todo o jogo do Mundial de Clubes. Porque os clubes vão poder contar com até 6 jogadores de outros clubes para poder se reforçar durante o Mundial. Por exemplo, o Flamengo pode fazer uma parceria com o Barcelona, isso é só um exemplo, tá? Ir lá e pegar o Yamal, pegar o Rafinha, pegar o Lewandowski. O Flamengo pode fazer isso. Assim como pode fazer com qualquer outro clube do mundo que não esteja disputando o Mundial de Clubes. Mas, por exemplo, o Inter Miami também pode ir fazer uma parceria com o Al Nassr, pegar o Cristiano Ronaldo, vir aqui no Santos, pega o Neymar e coloca os 3 para jogar junto no Inter Miami. Isso pode acontecer. A FIFA está para oficializar essa mudança também nessa reunião no dia 23 de março, que vai ser feita com os clubes. Vai subir muito também o nível, principalmente desses clubes de menores investimentos que vão participar do Mundial de Clubes. Acho que o Flamengo tem que tentar aproveitar o máximo também essa janela, esses caras que podem chegar, e se chegar, o Flamengo faça aí uma boas contratações, se reforce para a gente chegar forte, chegar bem lá, chegar grande. É isso. Bom, até piscou. Em nação, a treta tá pegando fogo. A treta dos amigos. Vampeta largou o aço e não aliviou para os corintianos, não. Tá realmente nessa fase complicada. E não tem exagero da mídia, não. E o Flamengo merece toda a exaltação. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí seu comentário se você concorda ou não com o Vampeta, com o paparazzi e toda a mídia esportiva. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando de deixar os créditos para a Jovem Pan, Paparazzo, ele, o Vene Casagrande, o Deixa o Palmeirense Falar e a ESPN Brasil. Isso mesmo.